tem um simulado para o pessoal do Enem, especificamente do Enem. Um simulado lá no Google Classroom da turma, do caso de Filosofia e Sociologia. Existe um grupo no WhatsApp para elaborar um simulado, entendeu? A gente vai começar a revisar os conteúdos que foram dados. Então, para quem não pegou esse simulado, vai lá no Google Classroom para fazer. Tem até domingo para fazer o simulado. Alguém já fez aqui no grupo? Alguém na sala? Fora a Thalita, né? A Thalita já fez. Eu ia fazer hoje. Por que não fez? Porque eu tive aula a tarde toda, estudei a manhã todinha e depois eu fui assistir Candinho. Por aí. Sem futuro, novela, menina. Vai. Vocês estão vendo o slide, não, né? Sim, o slide está aparecendo já. Beleza. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar cultura. Esse tema é tanto para o SSA, que trabalha a condição humana, o que é cultura para a humanidade, quanto para o Enem, que é a primeira competência, como eu mostrei para vocês, lá da prova de ciências humanas, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco esse aspecto humano, que é essa produção cultural. Antes disso, eu vou tratar também, por exemplo, de escolas antropológicas, entendeu? Essa escola da antropologia que trata do elemento cultural, de elementos contra a cultura, de elemento cultural, beleza? Então, a ideia aqui hoje é tratar desse fenômeno social, desse tipo de realização da humanidade, desse tipo de produção humana no qual estamos inseridos, ok? Beleza? Vamos começar. Lembrando que quando eu coloco aqui o slide, eu não vejo vocês. Qualquer dúvida, falem comigo, porque senão eu não vou escutar vocês. Beleza? Vamos lá. Antropologia. O que significa antropologia, gente? Antropologia é um campo de estudo da sociologia. Ou seja, a antropologia, gente, ela vai estudar o ser humano como ser cultural. Como ser, como espécie que faz a cultura. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês anotem o que significa cultura aí. Beleza? Anotem. Cultura. Primeiro conceito da aula de hoje é cultura. O que significa cultura, gente? Cultura é toda a expressão, toda a produção artística de um grupo. Cultura é toda a produção artística de um grupo. Que identifica um indivíduo em um grupo. Que identifica o indivíduo em um grupo. Deu para entender? Que identifica o quê? O indivíduo em um grupo. Ou seja, cada ser humano identifica com algum grupo por causa da sua expressão cultural daquele grupo, por exemplo. Ok? Então, a cultura, ela é esse fenômeno social. Lembremos que a palavra cultura, ela vem de cultivo, ela vem da agricultura. O que significa agricultura? Você preservar aquele espaço ali de café, de açúcar, enfim. A palavra agricultura, ela vem de agricultura. Já a antropologia, ela vai estudar o ser humano como ser cultural. A antropologia é um ramo da sociologia que estuda a produção cultural humana. Para a antropologia, o ser humano é um fazedor de cultura. Sendo assim, a antropologia ela vai investigar, compreender e entender as culturas humanas no seu espaço e no seu tempo. Entendendo a sua origem, seus desenvolvimentos, as suas semelhanças e as suas diferenças.
Ou seja, a antropologia ela é um estudo altamente amplo. Ela tenta abranger várias ramificações, várias peculiaridades da humanidade. Lembremos novamente que ela é um ramo da sociologia. Dando para compreender, gente, alguma dúvida? Falem, eu não vejo mais o chat. Vocês podem me falar? Tá tranquilo, tá tudo bem. Alguém poderia participar e me dizer o que essa pessoa consegue como cultura? Alguém poderia me formular o que concebe como enquanto cultura? O que significa cultura Identificar para no meio da você? sociedade, Oi? uma de expressão. Modo de expressão, podemos dizer. Alguém mais relataria para mim o que significa cultura na sua concepção? Alguém fala o cálice para sempre? Ninguém? Você me deixa mesmo falando sozinho, hein? Vamos lá. Então, para entender para a antropologia entender a cultura, a gente tem que entender, por exemplo, como surgiu esse estudo sobre a cultura. Onde foi que esse estudo ele se originalizou? Qual foi o seu pioneiro nesse pensamento antropológico? A ideia é basicamente essa aqui nessa aula de hoje. Temos aí o cara chamado Edward Taylor, século XIX. Edward Taylor, gente, ele era um antropólogo. Ele está inserido no século XIX. Lembremos que século XIX é o período também do surgimento da sociologia. O Edward Taylor, ele vai fazer como se fosse ele vai percorrer o mundo do Ocidente. E Edward Taylor vai perceber o seguinte, ele vai perceber que na Europa, principalmente, comparado com outros contextos africanos, vamos dizer, a relação de desenvolvimento econômico, social, é totalmente diferente. Sendo assim, Edward Taylor ele vai trazer uma tríade para entender a humanidade. Anotem aí. Ele vai dizer que existe a civilização, existe os bárbaros e existe os selvagens. De forma hierárquica, ele vai dizer que os selvagens estão lá embaixo, os bárbaros no meio e a civilização lá em cima. É a partir desse momento que ele vai trazer um conceito, que é o conceito de evolucionismo social. Ele vai dizer que a sociedade ela tem o seu desenvolvimento através de um estado primitivo que gradualmente vai se tornar civilizatória com o passar do tempo. Ou seja, uma visão altamente preconceituosa. Uma visão que não leva em consideração, por exemplo, que alguns países que ele vai chamar de países selvagens são países que foram explorados por outros países. Então, para ele, os selvagens seriam os países mais pobres, os bárbaros, aqueles intermediários, e a civilização seriam os países mais desenvolvidos. Para ele, o desenvolvimento intelectual, racional, humano se passa pelo desenvolvimento econômico. Tá dando para entender, gente? Então, para ele, gente, por exemplo, para o Edward Taylor, a sociedade primitiva, selvagem, africana, por exemplo, para ele
têm um comportamento animalístico. São animais. Lembremos que no século XX, lá na Bélgica, tem um zoológico humano. Se você já viu essa imagem. Alguém já viu essa imagem do zoológico humano na Bélgica? Em 1958, por aí. Lá na Bélgica, pessoas africanas do Congo foram feitas de exposição animal. Porque para os belgas daquela época, século XX, estamos aqui no século XIX, né, na aula. Para os belgas, a condição humana dos africanos, da população do Congo, era uma condição de selvageria. Ou seja, é basicamente a mesma narrativa que o Edward Taylor ele vai trazer no século XIX. Então, para ele, a única civilização que vai trazer cultura é a civilização europeia. O resto é resto para ele. Ô, Newton, Oi. é isso que vai carregar meio quando o pessoal da Europa sai em busca de colonização, a ideia do selvagem. Não entendi, fala de novo aí. Quando os colonizadores saem da Europa para poder colonizar a parte da América, eles Sim, trazem essa ideia de selvagem. sim, Isso vem sim. dele? Sim, sim, Dessa sim. ideia? Sim. Por quê? Porque o Edward Taylor ele vai fazer ele vai percorrer o mundo e, hipoteticamente, de forma altamente hipotética, ele vai dizer que existem algumas civilizações que precisam de civilização. Qual é a ideia de imperialismo europeu na África? É de levar para a África a civilização. Ou seja, para ele existe uma civilização europeia para os europeus e existe um submundo que é o mundo africano. Então, teoricamente e na prática, isso é uma ideia altamente eurocêntrica. Totalmente eurocêntrica, totalmente. A ideia do evolucionismo social, o evolucionismo cultural, de dizer que existe sociedades avançadas culturalmente e sociedades altamente desiguais ou ultrapassadas ou não avançadas, vamos se dizer, é uma ideia baseada nessa visão da Edward Taylor, da antropologia do século XIX, que é basicamente nesse período aí. Por quê, gente? Porque lembra que vem todo o século XIX, toda a fundamentação teórica, ela tem como base a pseudociência. A pseudociência vai dizer que o homem branco é superior ao homem negro. A pseudociência vai dizer que a mulher deve ficar em casa e o homem trabalhar. Não é a ciência. Quando você escutar racismo científico, não é a ciência, gente. Porque nenhuma ciência vai provar que uma pessoa é inferior a outra por causa do trabalho de pele. Nenhuma ciência vai provar isso. É absurdo isso. Então, o que existe, coloque aí, século XIX, racismo da pseudociência, da falsociência. Claro que o método que foi utilizado foi um método baseado na verdadeira ciência. Mas, no século XIX, o racismo que foi narrado por essas civilizações era uma ideia altamente patética, né? E até hoje, falar sobre isso é polêmico, né? Absurdo, assim. Não importa se você é de um lado ou de outro, importa que existe uma desigualdade, existe uma disparidade, e é uma disparidade, gente, que é fruto de uma causa. Gente, todo efeito tem uma causa.
todo defeito tem uma causa. Vimos na nossa aula de pensamento social brasileiro, do século XIX, como foi formado o Brasil. Vimos que em 1830, gente, eles tinham um código penal que penalizava por morte pessoas negras. São fatos, gente. São fatos históricos. Fatos comprovados. Não é questão ideológica, não. Vimos que no século XIX, no Brasil, eles tinham uma lei, 1850, a lei de terras, no qual dava a possibilidade de terras somente para quem comprava e para quem recebia a doação do Estado. Gente, em nenhuma hipótese o governo brasileiro, Império Brasileiro, iria dar terras para pessoas pobres. É claro e evidente que no final do século XIX, para início do século XX, temos o processo de favelização no Brasil. Temos o processo de construção das favelas no Brasil. A grande obra do Cortiço retrata isso. Retrata o surgimento das favelas. Os morros do Alemão, o complexo do Alemão, do Rio de Janeiro, enfim, foram tudo frutos desse processo aí de não urbanização do Rio de Janeiro. Uma urbanização igual. Igualitária. Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida? Falem para mim aí. Pessoal da Social 1, tá conseguindo acompanhar? As duas, Júlia, Clara, Clebert, Milena, Tássila. E aí, tá acompanhando? Sim. Alguma dúvida podem falar, viu? Interrompam se quiser. Então, gente, essa ideia do evolucionismo cultural, evolucionismo, né? Cultural ou social, é uma ideia altamente europeia, né? E é a partir daí que a gente entra em outro conceito. É o conceito de etnocentrismo. Ou seja, colocar a minha cultura como centro de todas. Só que, vê, existe outro antropólogo que é do mesmo período, quase basicamente, do século XIX, que é o Franz Boas. Anotem aí, Franz Boas. Vou colocar aqui no chat. Franz Boas. Franz Boas. Franz Boas, ele é um antropólogo e ele vai fazer uma crítica direto ao etnocentrismo. Ele vai fazer uma crítica direto, gente, ao evolucionismo cultural. O Franz Boas vai dizer o seguinte, ó. O que existe na realidade é um relativismo cultural. Acabou. Ou seja, para o Franz Boas, o que existe, só podemos analisar a cultura através do seu próprio aspecto. As culturas são relativas. Não existe uma inferioridade, uma superioridade cultural. O que existe são identidades que ligam indivíduos com a sociedade. Então, Franz Boas, ele é um cara que vai se antagonizar ao Edward Taylor. Também é um antropólogo. Deu para entender? Alguma dúvida? E aí? Posso continuar? Pode. Então, Franz Boas, ele é o pai da antropologia norte-americana, né? E, veja, Franz Boas está no contexto do surgimento da Ku Klux Klan, da alta desigualdade racial norte-americana,
da segregação altamente absurda nos Estados Unidos, mas ele percebe que esse fenômeno de desigualdade é um fenômeno altamente patético. Lembremos que eu falei isso na aula passada de sociologia, que Franz Boas, ele foi grande mestre do Gilberto Freire. Pessoal do 1. Não sei se a gente já viu já, eu acho que a gente viu sociologia brasileira, acho que a gente viu, não sei. Mas Gilberto Freire, para quem não lembra, ele é um sociólogo, um antropólogo brasileiro do século XX, que vai pensar a sociedade brasileira através da sua formação cultural. Então, para Gilberto Freire, a cultura brasileira, ela é construída através de três fragmentos. A cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia. Existe uma miscigenação cultural. Logo, o Gilberto Freire, ele é fruto de uma narrativa do Franz Boas. O próprio Gilberto Freire vai dizer que o Franz Boas foi o grande mestre dele, né? Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Continua, gente. Pode. Vamos Anilson, lá. deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Pergunta, fique à vontade. Só uma diferençazinha, só para colocar no tópico aqui. O evolucionismo social, ele acredita na desigualdade de culturas, né? E Sim. o Franz Boas, ele acredita, né? O evolucionismo social é o seguinte, que existe culturas avançadas e culturas não avançadas. Então, para o evolucionismo social, que é basicamente aquela ideia de Darwin, para uma cultura, para uma sociedade ser cultura, entre aspas, né, ela precisa se adaptar a outra cultura. Vai estar no Clécio, vai estar, Adão, vou botar no Clécio depois da aula. Deu para entender agora? Já o Franz Boas, foi Thalita que perguntou, não foi, Thalita? Já o Franz Boas, Thalita, ele vai ser antagônico ao evolucionismo social. Ele vai dizer, não, o que existe é o relativismo cultural. O que existe é que uma cultura ela é relativa. Ela tem os seus próprios significados. Sendo assim, para os Franz Boas, não existe uma cultura melhor do que a outra. Deu para entender agora? Thalita? Thalita? Então, veja. Sim, eu tô escutando. Já outra coisa também que estava muito assolado naquele período era o antissemitismo, né? O antissemitismo também era algo muito preocupante. Lembrando que o Franz Boas, ele era um judeu, eu acredito, parece que ele era judeu. Era judeu. Então, para ele também era uma luta pela sobrevivência. Era uma luta pela sobrevivência no qual ele estava inserido. Ou seja, o Franz Boas está no período de evolucionismo social. Edward Taylor, Herbert Spencer, que considerava que a sociedade civilizatória era o branco europeu. Então, foi daí que o Franz Boas começou a entender que não existe padrões sociais. Não existe isso. Então, ele começa a entender como é que a sociedade ocidental ela foi construída. E para o Franz Boas, ela não é construída através de uma perspectiva de que pessoas brancas eram pessoas civilizadas. Jamais. Deu para entender agora? Então, é através desse contexto que ele vai romper com a antropologia predominante do século XIX. Ou seja, Franz Boas, ele é um cara que vai romper totalmente com a ideia do etnocentrismo, do evolucionismo social. Ou seja, o Franz Boas vai pensar na diferença, gente.
Ele vai pensar a diferença da humanidade através da ordem cultural, não social. Para o Franz Boas, somos diferentes culturalmente, mas não de forma que eu posso dividir brancos e negros. Jamais. Porque o que existe é relativismo cultural. Jamais eu posso distinguir uma pessoa por causa da sua tonalidade de pele. Por exemplo, no século XIX, seria inconcebível eu dar aula para vocês. Porque eu sou negro. Jamais. Em nenhuma hipótese, no século XIX, nenhuma civilização europeia possibilitava uma pessoa negra ensinar a outra. Porque a visão europeia era que uma pessoa negra ela tinha uma intelectualidade inferior a pessoas brancas. Só que a gente prova o contrário, né? E uma prova dessa é aqui agora. Estamos tendo aula e eu sou negro, estou dando para vocês aqui. Ou seja, essa visão antropológica do século XIX é uma visão altamente ultrapassada, mas que deixou resquícios na sociedade contemporânea. Ou seja, até hoje percebemos que essa concepção cultural está na nossa cultura brasileira, principalmente. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Tranquilo, obrigada. Pessoal do 1, tá dando para acompanhar a gente? Tá, pode continuar. Vamos lá. Então, esse aqui é o Edward Taylor, né? Essa é uma imagenzinha dele para vocês verem. Diversidade cultural. Professor, como é que eu entendo essa palavra? Gente, para quem vai fazer o Enem, essa palavra é uma palavra muito importante. Por quê? Porque as questões de cultura do Enem são questões altamente tranquilas. O conceito que você vai ver na questão é o conceito que vai lhe dar a resposta. E o que significa diversidade cultural? É o seguinte, cada cultura tem suas particularidades. Cada cultura, ela é particular. Porém, sabemos que existe uma pluralidade cultural para buscar uma identidade. Ou seja, quando o ser humano ele está apto a viver em sociedade, ele está apto a viver em uma sociedade altamente diversificada. Lembremos que a sociedade atual ela é altamente diversificada. A sociedade da tecnologia do século XXI, gente, ela consegue trazer cultura sem contato físico. Ou seja, às vezes, por exemplo, a tecnologia, ela traz outras formas de nos conhecermos no mundo. Ela traz outras formas de nos compreendermos enquanto ser humano na sociedade. Ou seja, a palavra diversidade cultural é uma palavra de bastante importância. Outra palavra, anotem outra palavra, para quem vai fazer o Enem principalmente. A palavra ressignificação. Ressignificação. Vou botar aqui no chat. Ressignificação. Ou seja, é dar um novo significado àquela cultura, preservando as suas origens. Outro exemplo disso, gente, a formação cultural brasileira. Sabiam que os nomes têm uma relação cultural? Sabiam disso vocês? Por exemplo, deixa eu ver aqui no grupo. Vixe, ninguém tem não, hein? Todo mundo aqui é rico. Bia,
Não é tu não, Bia. É a menina que me ama. Ana Beatriz. Oi, oi. Como é o seu nome completo? Ana Beatriz da Silva. Pronto, assim. Alguém aqui tem o nome Santos de nascimento? Fora eu. Não? Não. Não? Ninguém. O pessoal aqui é rico, né? O que acontece? Acontece que esse sobrenome, Santo Nascimento, ele é fruto de uma visão lá do período escravocrata no Brasil. O que acontece? Os europeus chegaram no Brasil, os portugueses, e para identificar os seus escravos, eles davam nomes religiosos. Santos, Maria, José, Nascimento, Silva, basicamente. São esses nomes mais religiosos. Por quê? Porque esses nomes religiosos identificavam que aquele escravo ou escrava, ele era ou era propriedade de outra pessoa. Sendo assim, se você pegar, gente, pessoas pobres e negras principalmente, vão ter sobrenomes Santos e Nascimento. Teoricamente, os seus antepassados foram escravizados. Ou seja, existe ainda, gente, uma relação cultural muito forte no Brasil. Outra coisa, vocês já perceberam que em favela, né? Tipo, os alunos cortam o cabelo, desenho, né? Tipo, na cabeça. Sabiam que isso era lá dos quilombos? Porque o que acontecia? Para fugir do engenho para o quilombo, o escravo teria que saber o caminho. E para saber o caminho tem que ter um mapa. E o mapa para o escravo vai desenhar na cabeça o percurso até o quilombo. Ou seja, é mais uma identidade da cultura, população negra. Muitas coisas de cultura brasileira. Por exemplo, o conceito de bunda. Em nenhum país você vai transformar a parte traseira e inferior do ser humano de bunda. Por quê? Porque isso vem do dialeto dos quibundos, que vieram para o Brasil escravizados. Os quibundos é um dialeto nigeriano. Eles vieram para o Brasil, acho que não foi ou no século XIX, ou foi lá no período da escravidão, né? Então, tá um pouco da Luanda, né? Luanda, o povo de Luanda que veio para o Brasil. Então, tem um bunda, né? Então, tem um bunda vem dos quimbundos. Ou seja, mais uma curiosidade histórica e cultural no Brasil. Outra curiosidade, isso é mais fácil, né? As mulheres negras da época, que tinham cabelo grande, elas era demonstração ou que ela tinha tempo para cuidar do cabelo, que ela era escrava, né? Ou se ela tinha tempo, então ela tinha poder aquisitivo ou econômico para poder ficar no ócio, no descanso. E também porque ela guardava um milho, né? Também nos cabelos. Milho não, é arroz, enfim. Então, assim, a nossa sociedade, gente, é uma sociedade que ela é construída culturalmente. Ela não foi criada através do nada. Ela tem uma construção cultural. Dando para entender, meus amores, alguma dúvida? Alguém aqui tem o nome Lima? Eu. Pronto, Igor. Lima foi um grupo de comerciantes portugueses que vieram do Rio Lima. Se você botar no Google aí agora, Rio Lima. Lá em Portugal, ali, na Norte de Portugal. O norte de Portugal, gente, é chamado de Minho. Minho. Isso lembra que nome? Minho, lembra que nome? Cominho. Não, lembra outra palavra, Minho. Minho lembra outra palavra. A marca de um produto. Lembra minhoto.
Mioto, mioto. O que é mioto? Mioto é a marca de um vinagre. Ou seja, a palavra mioto, ela veio de um grupo de comerciantes europeus que criaram aqui o vinagre chamado minhum. Curiosidade. Deu para entender? Minho significa o norte de Portugal, norte de Portugal, que é lá onde está o Lima, onde vieram esses comerciantes, chamado Lima. Deu para entender? Alguma dúvida? Ok? Então, através disso, né, a gente pode entender, por exemplo, que a formação cultural brasileira ela é baseada na relação histórica, gente. Nada veio do nada. Deu para entender? Eu poderia aqui estar falando do sobrenome de vocês, né? Pelo nome. Então, não vai dar para a gente falar muito. Por exemplo, o nome Franciele. Franciele é um nome também lá dos francos. Dos francos, que era um povo germânico, que vão formar a França, né? A atual França hoje. Então, a partir disso, a gente tem essa relação histórica e cultural no Brasil. Ok? E o meu nome é Newton. Tenta adivinhar de onde ele é aí. Qual é o teu nome? Cleber Matheus, né? Qual é o teu nome completo? Diz aí. Cleber Matheus Araújo da Silva. Ah, tem o nome Silva, né? Silva é de origem portuguesa, né? Lusitana. Eu queria saber o meu também. Ah, qual é o nome do teu nome, Ju? Rosal de Oliveira. O de Oliveira eu sei, eu queria saber o Rosal. Rosal, não sei muito bem. Rosal. Lembra alguma coisa, né? Não sei. Não sei, não. Não sei se... Aí me pegasse. Eu não sei de tudo, não. Sei se alguns, né? Enfim. Família Torres também, Tássila. Ferreira, Soares. Eram grandes propriedades de terras da época. Cavalcante com I. Família Ferreira era uma família muito rica na época. Do período colonial brasileiro. Enfim. Vamos continuar. Todo mundo aqui é rico nesse grupo, né? Oi, Soares, o quê, Neto? Oi? Soares era uma família do sertão de Pernambuco, eu acredito, era do Nordeste aqui. Uma família de bastante propriedade de terras, por exemplo. Parece que era de cana-de-açúcar, se eu não me lembro. Lira, rapaz, Lira é holandesa. A família dele eu acho que é holandesa. Acredito que sim. Mas no caso não era Lira com I, não, era Lira com Y. Entendeu? Era Lira com Y. Eu acho que era holandesa, quando teve o processo de tentativa de criar um Brasil holandês. A família Lira era brasileira, que era uma família muito rica mesmo. Verdade. A palavra lira significa, parece que é instrumento musical, eu acho, instrumento musical. Veio do latim, né? Lira. Só que não era. Tem até uma família Lira. Se você pesquisar no Google agora, família Lira, você vai ver lá um brasão. Ou seja, uma família muito rica, de muito respeito econômico. Paz, eu acho que deve ser paz, né? Paz para todos. Paz. Meu filho tá me ligando, meu filho. Oi, pai, tô dando aula agora. Tchau. Depois eu falo. Então, a família Lira era uma família rica. Enfim, né? Se eu ficar aqui, ia ficar até amanhã falando de nomes. Voltando. Para entender no Enem, como é que o Enem vai abordar cultura material e cultura imaterial? Cultura material são objetos e patrimônios históricos que preservam a identidade cultural de uma sociedade. Os museus é um grande exemplo disso. Gente, por que a gente não liga para museu?
Infelizmente. Infelizmente. Primeiramente, que um cara que, por exemplo, uma empregada doméstica, que precisa ganhar um salário, ela não vai querer saber de museu, né? Ela quer saber de trabalhar para a família. Isso é fato. Então, o primeiro critério para a gente definir que não temos ligação com a nossa cultura é a desigualdade. E outro critério é que a gente não liga para a nossa formação cultural. Gente, Pernambuco, Recife, é uma localidade muito forte culturalmente. Vocês já fizeram um passeio lá no Recife Antigo, conhecendo todos os pontos turísticos, os nomes das praças. Gente, é magnífico. Praça Pública da República. As arquiteturas neoclássicas, clássicas. A primeira sinagoga judaica. Ou seja, é uma idade, é uma cultura material que temos. Eu tinha um professor de história que ele é de Minas Gerais. Ele voltou para Pernambuco, né? Ele vai morar em Pernambuco em 2002. Ele falava assim: eu sou apaixonado por Pernambuco. Não há quem me tire de Pernambuco. Principalmente de Recife. Para ele, Recife é a maior expressão simbólica, ou se não a maior, uma das maiores, culturais do Brasil. Gente, os casarões recifenses, a Rua da Aurora, com a semelhança com Amsterdã, criada pelos holandeses, as pontes, sempre com uma relação histórica. Ou seja, são simbologias materiais que estão dentro da cultura nossa. E não percebemos. Gente, o que é você ir para o teatro, Isabel? É algo bonito. Para o Museu de Brenan, que tentou trazer para o Brasil uma visão lá da Idade Média, algo que o Brasil não teve, né? Algumas culturas da Idade Média, porque o Brasil não teve Idade Média, né? O Brasil só surgiu enquanto Brasil na modernidade. Temos o Museu Dom do Nordeste, né? Temos o Mamã, que é um museu de arte moderna. Lá tem muitas exposições magníficas na Rua da Aurora. Temos... Ai, professor, é o único museu que eu não sinto vontade de visitar, o de arte moderna. Por quê? Arte moderna. E eu não gosto de certas coisas. Eu gosto mais de arte, mais, tipo, barroca. Eu amo as igrejas Não! da cidade. Mas não. É só o nome do museu que é arte moderna mesmo. Eu sempre fiquei meio assim. Eu gosto muito de visitar museu. Muito, muito mesmo. Principalmente ali. As pessoas perdem de visitar esses lugares no centro da cidade, principalmente. É triste porque, principalmente até em lojas, a gente andando assim, até em ruas, a gente andando, pronto, na Rua Nova, tem as lojas, mas se você olhar para cima, tem os prédios ainda, a parte antiga. É tudo muito bonito mesmo. O pessoal ignora completamente. Pronto, sabe o que eu fiz agora nessa quarentena? Eu fui na cidade, né? Eu fui no banco. Aí eu disse, vou dar uma volta aqui pela Rua da Moeda. E tá sem ninguém, né? Quando eu fui, tava sem ninguém, tipo... Aí eu comecei a ver os casarões antigos, casas antigas, com placas explicando, placas um pouco velhas, né? E, tipo, eu comecei a perceber que a gente não vê isso diariamente. Por conta do comércio, por conta de vários fatores. Entendeu? Mas, assim, esse Museu da Arte Moderna, por exemplo, Virginia, o ano passado estava tendo uma exposição de uma... Acho que era o nome dela... Rapaz, eu me esqueci o nome dela. Mas era magnífica exposição. Trazendo a cultura asiática no Brasil. No colonial. Magnífico. Uma exposição lá que era uma imagem de um prato que era de cerâmica, né? E esse prato
era o mapa do Brasil. E era o mapa do Brasil com sangue. E tinha uma relação simbólica muito forte. Toda a imagem da exposição, todo o material, toda a exposição, ela tinha uma ferida. O que significava para eles? Para, no caso, para a mulher que fez a exposição, né? Para a artista. Que toda a cultura brasileira, ela tem uma ferida. Toda a cultura que foi marginalizada, ela foi ferida. Por exemplo, a cultura negra, afro-brasileira, ela foi tirada forçadamente do grupo do qual produzia aquela cultura. Ok? Então, cultura material é todo o patrimônio histórico que preserva a identidade cultural de uma determinada sociedade. Ok? Continuando. Se existe o material, existe o imaterial. O imaterial, gente, engloba as crenças, os costumes, os valores de uma sociedade e de uma etnia. O frevo é isso. O frevo é um patrimônio imaterial brasileiro. Pernambucano, no caso, né? Que se fez. Por exemplo, o acarajé. O acarajé é um patrimônio histórico, cultural e imaterial. Eu vou falar, como assim, professor? O acarajé é matéria, né? Mas não é o acarajé. É a forma de fazer o acarajé. No caso, elas são as baianas, né? É um patrimônio imaterial baiano. Alguém poderia me dizer um patrimônio histórico material? Alguém pode me dizer? O que, professor? Repete aí que cortou. Um patrimônio histórico e material? Frevo? Já falei, né? Digam aí. Tem as comidas Pode ser o maracatu? também. Não entendi, travou. Maracatu? Maracatu é material ou imaterial? Imaterial, eu creio. Por quê? É porque já vai passando de geração em geração e Sim, sim. Todas já as danças, gente. Exatamente. Todas as danças são patrimônios imateriais. Músicas são patrimônios imateriais. Outra coisa. Por exemplo, Comida típica. literatura. Machado de Assis. É um patrimônio cultural imaterial brasileiro. Ok? Outra coisa. Comida Culinária. típica, ele é. Oi? Comida Oi? típica. Comidas Sim, sim. típicas. Sim, perfeito. Por que comida típica não é material, gente? Porque não é a comida em si. É a forma e como se chega na comida. Os ingredientes, a criatividade, se torna uma norma e crença. Por exemplo, então qualquer comida pode ser considerado? não, ela tem que ter uma identidade com o grupo. Ah, tá. Não pode ser qualquer comida, né? Você inventa agora uma comida e você diz que aquele é patrimônio material. Não. Ela tem que ter uma razão histórica importante. É tipo canjica, pamonha. Perfeito. São João, exatamente Uhum. comidas típicas. Entendeu? Alguma dúvida? Continuando. Outra coisa, capoeira também. Ela é um patrimônio cultural e imaterial ao mesmo tempo. A capoeira é dançar a capoeira. A capoeira é uma dança. Lembremos que no século XIX era proibido dançar capoeira no Brasil. Século XX principalmente. Porque ela fazia parte de uma identidade escravocrata. Novamente, não existe o conceito de diversidade cultural, de ressignificação cultural.
Se você pegar a imagem, você tem pessoas brancas também participando. Ou seja, a ressignificação, um novo significado da cultura é inserir essa cultura em vários aspectos. Deu para entender? Outra cultura material. As tribos indígenas, as danças. É um patrimônio imaterial brasileiro. Ok? E ela precisa ser preservada. Lembremos que toda cultura precisa ser preservada. Vocês lembram que teve um cara que eu acho que foi não sei aonde, acho que foi no Canadá, pô, que ele foi ir para uma civilização, para uma ilha que ninguém habitava naquela ilha, ele foi morto. E vocês viram isso? Ele era um religioso, né? Ele foi pregar lá, aí mataram ele, jogaram ele no rio. Pronto. É um conceito de levar a cultura para outra cultura. Não pode levar a cultura. Cada grupo tem sua identidade, gente. O que existe é, como dizia Franz Boas, é um relativismo cultural. Cada cultura tem sua identidade própria. Deu para entender? Alguma dúvida? Não. Vamos fazer questão agora. Oi, Eric. Fala, Eric. Eric? Nada não, menino. Um patrimônio imaterial, intelectual e tudo aí é tu. Ai, ai. Esse Eric é muito onda. Vamos fazer uma questão? Vocês vão fazer a questão sozinho, a gente responde depois tudo junto. Deixa eu... Questão do Enem, né? Mas também para o SSA. Façam aí. 1 minuto. Vai, vamos lá, vai, tchau. E aí, qual a resposta? Questão fácil, né? Tá falando do quê? Do acarajé, tá vendo? Das baianas. E aí, gente, qual a resposta? Gente, Seria a letra C? quem foi que falou? Não, letra Olha a C. pergunta. Me enganei, letra D. Quem foi que falou que vai na D? Tássila. Tássila vai na D. Quem vai com Tássila? Eu acho que é a B. B? É, menino, letra... Peraí, eu me confundi com o nome. Não, vamos lá. Olha a pergunta. De acordo com o autor, o IFAM evidencia a necessidade de se proteger de certas manifestações históricas para que continue existindo. O que é que se destaca? A mistura de tradições africanas, indígenas e portuguesas no preparo do alimento
das cozinhas baianas? Não. A gente não fala assim. B. Relação com o sagrado no ato de preparar o alimento, sobressaindo o símbolo em insígnias das cozinheiras? Não. Nada a ver. Utilização de certos ingredientes que se mostraram cada vez mais raros de encontrar? Não, gente. Nada a ver com a questão. Está falando sobre a cultura, a tradição cultural. Necessidade de preservações dos locais tradicionais de preparo do acarajé, ameaçado com as transformações urbanas no país. É isso, gente. O que é você preservar uma cultura? É você fazer com que aquela cultura ela não seja esquecida, ela seja preservada, ela ainda simbolize uma sociedade. Ou seja, o candomblé, as baianas que representam, porque fora da África, a maior população negra do mundo é na Bahia, fruto do processo de escravidão do Brasil. Ou seja, então é preciso preservar essas culturas para dar um novo significado. Então a letra correta é a letra D. Essa daqui, isso é muito fácil, né? Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados por cavalos. Depois destes, marchava o imperador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado pela tanta grandeza. Vamos lá. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia o quê, gente? A festa. Fácil, muito fácil essa questão. Vamos lá. O que é que essa festa vai evidenciar para a população agora, atual? Hein? A. Educação social? Não. Nada a ver isso aí, né? B. Imposição religiosa? Também não. A. Não, não está falando de política, está falando de cultura. B. Supressão simbólica? Não. Não está falando de uma superioridade simbólica. B. A significação cultural. Letra E. Dá um novo significado à cultura. Outra questão. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Olha o que fala o texto. Que não se trata do resgate ingênuo do passado, mas sim de procurar perceber o próprio rosto da cultura brasileira. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, análise de manifestações de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar que elas o quê? A. Permanece como reprodução de valores e costumes africanos, bolinha, né? Perderam a relação com o passado histórico? Não. Derivam da interação de valores africanos e experiência histórica brasileira? Bolinha. Para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil? O contrário, gente. Cada um tem sua cultura. Mostrou a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Ou seja, isso é uma desigualdade de cultura aí, é? Europeus e africanos? Não. Ou pode ser a A, ou pode ser a C. Qual é a correta? A ou C?
olha o que ele fala no texto. Não quer resgatar somente o passado, mas entender o rosto da cultura brasileira. Logo, essa cultura deriva, primeiramente, dos valores africanos e, segundamente, da experiência histórica no Brasil. Ou seja, existe um histórico no Brasil. Deu para entender? Fala o seguinte, eu vou mandar o slide para vocês e vocês tentem fazer as duas questões que ficaram no slide. São duas questões bem legais, bem densas. Muito prazer. Alguma dúvida ficou, gente? A Newton, na apostila tem esse assunto, né? Tem. Ficou alguma dúvida, gente? Pessoal do CSA1, deu para entender? Milena, Tássila, as duas Júlias. Deu. Matheus. Deu pra entender. Pronto. Vamos. Ju, pode parar de gravar, você? Vamos Tá terminar. gravando, Eric? Fala com ele aí. Eric,